aguardar aqui o início da gravação para a gente começar. Aqui. Ok. Vamos iniciar a defesa de mestrado profissional no SESI School em Engenharia de Software, sob o título Aplicação de Ciência de Dados para auxiliar na detecção de anomalias em folhas de pagamento. O trabalho de mestrado foi conduzido pela aluna Janine Freitas de Oliveira, que fará a apresentação, com orientação com o orientador de Érico Souza Teixeira. Nessa banca, a gente vai contar com a presença de Fabiano Santos de Souza, que é diretor financeiro da Special Fruit e mestre em engenharia de produção pela UFF, né? É bacharel em ciências navais pela Escola Naval, focado em estruturar e desenvolver novos modelos de negócio, definição de custos, análise de viabilidade econômica financeira, análise de indicadores e aplicação de ferramentas de tecnologia da informação. Tem bastante experiência nas áreas de produção industrial, na área administrativa em geral, gestão de custo, financeiro, contabilidade, estratégias de mercado, logística e distribuição. Fabiano, muito obrigado aí pela sua presença. Em nome do SESI School, a gente agradece aí o teu tempo e disponibilidade de estar participando da dissertação. A gente também vai contar com o Marcos Antônio da Silva e Costa. Marcos tem graduação em Direito e mestrado em Direito também, em Direito Constitucional pela Universidade de Brasília, UNB, é procurador regional da República, assessor especial de Ciência, Tecnologia e Inovação do Gabinete do Procurador-Geral da República e coordenador executivo do projeto Aptos, o Google do MPF, que foi desenvolvido aqui em Recife. Marcos, em nome do SESI School, agradeço aí tua disponibilidade. Obrigado aí por estar participando da defesa da Janine, tá? E eu aqui, Rodrigo Cunha, eu sou sócio fundador da Neurotech, professor do SESI School, também farei parte aqui da banca, como presidente da banca. Bom, dito isso, eu queria passar a palavra aí para a Janine. Janine, a gente marcou aqui 50 minutos para no máximo, né, 50 minutos para a tua apresentação, e logo depois da tua apresentação a gente passa a palavra para a banca avaliadora tecer os seus comentários. Certo, perfeito. Obrigado aí a presença de todos. É contigo, Janine. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o meu orientador, o professor Érico Souza, e a todos presentes da banca. É uma honra ter cada um de vocês aqui. Bom, dando início à apresentação do meu mestrado, os tópicos da apresentação eles serão norteados de acordo com os tópicos dos capítulos enviados à dissertação por e-mail. Bom, vamos iniciar o trabalho, a apresentação, fazendo um pouco sobre uma introdução do problema, né? E vale ressaltar que essa dissertação ela tem como foco a questão de fraude em prefeituras do estado do Ceará. Então, de acordo com a pesquisa realizada em 2012, existem 27% das empresas pesquisadas, elas possuíam problemas com folhas de pagamento, folhas de pagamento em geral. E 27% dessas empresas, a folha de pagamento delas eram comprometidas 5% apenas com fraude. Se a gente trouxer essa realidade para o contexto de prefeituras, a gente não tem ao certo quanto é gasto com fraude. Mas a gente sabe que hoje no estado do Ceará temos, em média, 184 prefeituras, e cada prefeitura dessa tem, em média, de 151 mil funcionários, onde o pagamento da folha de pagamento desses funcionários é em torno de 9 milhões. Então, se a gente aplicar essa pesquisa, que diz que 5% da receita é comprometida com fraude e 9 milhões, esse valor é um número considerável. Existem algumas soluções que tentam combater fraudes em folhas de pagamento, como, por exemplo, o Consiste RH. Ele é um sistema que vem sendo operado em uma dessas prefeituras do estado do Ceará desde o ano 2000
e que o objetivo dele é executar tanto a folha de pagamento como coisas relacionadas a recursos humanos. Mas esse sistema não tem um módulo específico para fraude, ou seja, não tem algo específico que ajude os analistas fiscais a combaterem fraudes em prefeitura. Já o portal da transparência é onde as prefeituras elas têm a obrigação de dizer para a sociedade com o que estão gastando. Só que também no portal da transparência, até hoje, não existe algo específico voltado para a fraude. Já o Serenato de Amor, ele é uma inteligência artificial com código aberto que ele tem a intenção de analisar gastos dos deputados. Por exemplo, foi divulgado pelo Serenato de Amor que um único deputado gastou mais de 30 tanques de gasolina por mês. E outro dado divulgado pelo Serenato de Amor é que um único deputado gastou em uma única refeição mais de 5 mil. Esses são alguns dados que foram divulgados no Serenato de Amor, tentando combater fraudes no âmbito dos deputados, mas também não existe algo parecido em prefeituras. Essa pesquisa ela é aplicada em uma prefeitura do estado do Ceará e que eles também têm uma iniciativa a combate de fraude. Hoje eles têm em torno de 9 pessoas que são especialistas fiscais que mensalmente analisam mais de 30 mil dados para buscar algum tipo de anomalia ou fraude na folha de pagamento. Vale destacar que essa prefeitura em análise não vai ser divulgada devido à orientação do coordenador, mas essa prefeitura tem interesse em combater fraude na sua folha de pagamento. Por isso que existem essas 9 pessoas que hoje eles não fazem uso de nenhuma tecnologia, eles olham manualmente cada dado. Bom, com isso vamos falar um pouco sobre a relevância de mercado. De acordo com o IPCT, que é um índice de percepção de transparência e de corrupção internacional, eles analisam vários países. No ano de 2016, o Brasil ocupou o 79º lugar nessa classificação. E se a gente for analisar 2019, essa mesma pesquisa, o Brasil ele chegou o pior índice, o pior patamar da história, e chegamos em 76º lugar. Isso mostra que o Brasil ele tem piorado no índice de corrupção e que a gente precisa de medidas para auxiliar nesse combate. Se a gente for olhar algumas pesquisas relacionadas ao quanto já foi gasto de fraude no Brasil, uma pesquisa aponta que no ano de 2017 já foi gasto apenas no âmbito da saúde mais de 100 bilhões. E se a gente olhar pelo TCU, de acordo com a pesquisa divulgada, já foi gasto 56 bilhões por ano apenas com fraudes e erros. Esses números eles mostram o quanto o Brasil ele desperdiça os seus dinheiros, suas verbas públicas com fraudes e erros. Mas existe um combate, uma iniciativa publicada em 2019 para auxiliar o combate à fraude, de acordo com o Tesouro Nacional do Brasil, que é investido anualmente mais de 10 bilhões. Isso aqui são algumas pesquisas, no meu trabalho eu falo mais algumas, que mostram alguns índices de como o Brasil está usando o seu dinheiro e o quanto já foi gasto com recursos públicos com fraude. De acordo com a pesquisa realizada em 2010, em vários países, a gente pode perceber o nível de corrupção, onde os países mais amarelos são os menos corruptos e os vermelhos são os mais corruptos. E de acordo com essa pesquisa, a gente pode perceber que o Brasil está no nível bem alto de corrupção e que esse problema não é apenas do Brasil, existem outros países que também estão enfrentando esse mesmo problema. Se a gente analisar essa mesma pesquisa ao longo dos anos, desde 2011 até 2018, a gente pode perceber que a cada ano o Brasil piora e o nosso índice de corrupção está cada vez pior. Bom, com isso, a gente chega no nosso objetivo da pesquisa. O objetivo dessa pesquisa é auxiliar a detecção de possíveis anomalias na folha de pagamentos de empresas de governo no estado do Ceará. Vale destacar que, para atingir esse objetivo geral, a gente destacou 3 objetivos específicos. O primeiro, nessa prefeitura em análise, eles têm um banco de dados com vários atributos. Então, o primeiro objetivo específico desse trabalho foi identificar quais são os atributos mais relevantes de todos os apresentados.
E a gente mediu essa relevância com base na influência positiva ou negativa do valor salarial do funcionário. Após identificar todos esses atributos mais relevantes, a gente quis propor um valor que deveria ser pago a cada um dos funcionários com base nesses atributos. Para que isso? Porque com base nessa predição salarial, a gente vai gerar um índice classificatório para auxiliar os analistas fiscais dos casos mais graves dos menos graves, com base na diferença entre o valor predito e o valor pago. Pronto. Com isso, vamos falar um pouco sobre a fundamentação teórica desse trabalho. É de fundamental importância a gente diferenciar o que é erro de fraude, principalmente para alguns outros alunos que estão aqui na banca. Acredito que nem todo mundo é da área de finanças. Então, esse trabalho, ele diferencia, de acordo com a literatura, erro como algo não intencional. É quando um indivíduo ou indivíduo ou um sistema comete algum erro, ou na coleta de dados, ou na demonstração de dados fiscais, que acaba causando alguma falha. Já a fraude, não. A fraude, ela é intencional. O indivíduo ele tem a intenção de cometer aquele ato e ganhar alguma vantagem justa sobre a ocasião. Por que esses dois conceitos são fundamentais para esse trabalho? Porque a gente vai trabalhar com o conceito de anomalia, que engloba erros e fraudes. Visto que a base de dados que a gente recebeu não tinha algo dizendo se era erro ou fraude. Ou seja, a gente não poderia dizer se aquele erro, se era um erro ou era uma fraude. Como, por exemplo, o funcionário informou uma quantidade de dependentes inferior e ganhou uma quantidade maior. A gente não sabe dizer se isso foi uma fraude ou se o funcionário teve essa intenção de ganhar mais e informou mais por isso. Por conta disso, a gente vai trabalhar com o conceito de anomalia que engloba erros e fraudes. Bom, existem alguns exemplos na literatura sobre fraude, como, por exemplo, na Flórida, uma empresa sem fins lucrativos, ela perdeu, em média, 112 milhões de euros para apenas um funcionário que conseguiu identificar uma falha na folha de pagamento e desviou todo esse valor para sua conta bancária. Já outro exemplo de fraude foi na multinacional Toshiba, que ela teve uma superfaturação na folha de pagamento com mais de 1,22 bilhões. E esse fato fez com que as ações da Toshiba se desvalorizassem. Se a gente trouxer essa realidade para o Brasil, existem alguns exemplos, muitos encontrados principalmente no site da Polícia Federal. Como, por exemplo, no ano de 2006, só em licitações aconteceu uma fraude de 120% de fraude em superfaturação das ambulâncias. Já no ano de 2014, de acordo com a Operação Lava Jato, foi gasto em média 12,5 trilhões apenas com anomalias fiscais. Bom, visto isso, que é um problema real, que existem vários casos que já tem vários números dizendo quanto o Brasil desperdiça seus recursos públicos com fraude, a gente buscou alguns exemplos na literatura que a academia tenta resolver esse problema de fraude. Como, por exemplo, no ano de 2010, foi publicado um trabalho para identificar cartéis, de acordo com mineração de dados. Esse trabalho analisou várias empresas, várias licitações, e eles identificaram que em 70 licitações, 68 vezes, duas empresas participaram juntas, em 14 vezes, uma das duas foram ganhadoras. Esse foi um dos dados divulgados nesse estudo. Já em 2014, os pesquisadores analisaram mais de 700 relatórios financeiros por meio de ciência de dados para identificar se existia ou não fraude naqueles dados. E outro trabalho de bastante relevância foi em 2017, que ciência de dados foi utilizado na área do mercado segurador. Que o que foi que esses pesquisadores fizeram? Eles analisaram as descrições dos sinistros e pontuaram de 0 a 1 quantos por cento aquele sinistro tinha a possibilidade de ter fraude. Com base nesses trabalhos, a gente pode identificar que ciência de dados está sendo já usada para combate de fraude.
mas infelizmente eu não encontrei um trabalho relacionado mais a combate de fraude em prefeituras e em folhas de pagamento. Bom, com isso, a gente entra na nossa solução proposta desse trabalho, que é desenvolver um algoritmo capaz de executar em paralelo com a folha de pagamento de uma prefeitura, a fim de auxiliar os analistas fiscais a identificar erros ou fraude. Ou seja, como é que vai funcionar essa solução? A gente precisou rodar ao mesmo tempo da folha de pagamento, porque não adianta eu identificar se existe erro ou fraude depois que já foi pago. O objetivo é a gente identificar junto, no mesmo tempo que a folha está sendo executada, para auxiliar o analista fiscal a tomar essa decisão. Bom, falando um pouco sobre a justificativa desse trabalho. Por que ciência de dados é importante para ser utilizado em combate à fraude? De acordo com a pesquisa realizada em 2019, ela pesquisou 84 países e o foco dessa pesquisa era no meio governamental. E a pergunta que foi feita nessa pesquisa era quais as principais tecnologias do governo nos próximos anos. E as duas principais tecnologias apontadas nessa pesquisa foram inteligência artificial e análise de dados, que é o que a solução proposta desse trabalho se propõe a fazer. E de acordo com a pesquisa realizada em 2011, cerca de 100 bilhões de euros poderiam ser economizados, de acordo com pesquisa realizada no governo europeu, se fosse utilizado mais ciência de dados para reduzir fraudes e erros. Essas aqui são algumas pesquisas que eu gostaria de destacar, validando que ciência de dados é importante para combater fraude e já está sendo usado e solicitado por vários países, inclusive no âmbito governamental. Bom, mas, Janine, o que é ciência de dados? Não sei se tem alguém aqui na banca que não é de tecnologia, então eu gostaria de contextualizar. Ciência de dados é uma área da engenharia de software que tem como objetivo encontrar padrões por meio de tecnologias de banco de dados. E, de acordo com essa pesquisa, a ciência de dados ela já está sendo aplicada em várias áreas de conhecimento, como, por exemplo, o mercado financeiro, a parte de marketing, publicidade, inclusive na detecção de fraude, que é o foco dessa pesquisa. Bom, vamos falar um pouco agora como foi que eu apliquei a minha pesquisa. A metodologia que eu utilizei nela foi a CRISP-DM. E, de acordo com uma pesquisa realizada em 2007, 42% dos entrevistados responderam que essa era a melhor metodologia para utilizar a ciência de dados. Ela é uma metodologia mais conhecida para quem é da área de computação, porque ela é voltada para a ciência de dados. Mas eu vou explicar ela um pouquinho mais aqui. Ela é dividida em 6 etapas. A primeira etapa é a compreensão de negócio. A segunda etapa é o entendimento dos dados. Depois vem a preparação dos dados, a modelagem, a avaliação e implementação. Essas setinhas, elas simbolizam que o processo ele é incremental e que ele pode retornar à fase anterior caso haja necessidade. Vamos explicar um pouco melhor sobre cada uma dessas etapas e o que foi que a gente fez durante a pesquisa. Bom, inicialmente, a primeira etapa é a compreensão de negócio. Nessa etapa, é onde você separa um tempo para entender qual é o problema do seu cliente e como você pode resolver. Para atingir esse objetivo, a gente fez uma entrevista com o gerente da folha de pagamento dessa prefeitura e a gente fez as seguintes perguntas. Quem faz a ação, o que faz, onde faz e quando faz? Essas 4 perguntas nortearam para que a gente pudesse entender de onde o dinheiro público sai dos cofres até ser depositado na folha de pagamento do funcionário. Então, aqui existem várias etapas, não é um caso falar sobre todos, mas eu gostaria de destacar esse em vermelho, que eu vou dar um zoom aqui para que todo mundo consiga ver. Pronto. Nessa etapa aqui final, o coordenador do RH, ele recebe uma prévia da folha de pagamento. E é nesse momento que ele vai liberar ou não o pagamento de acordo com a análise dos analistas fiscais. E após essa aprovação, já é feito o depósito e o funcionário recebe esse dinheiro. Bom, visto isso, após ter feito essa entrevista com o gerente da folha de pagamento, a gente conseguiu desenhar o diagrama de negócio, que a prefeitura não tinha. Então, a gente conseguiu traçar todo o fluxo principal de todas as ações que são necessárias fazer para que o funcionário receba o dinheiro na sua conta corrente.
São várias ações, aqui não vem ao caso falar sobre cada caixinha dessa, no capítulo 5 eu explico sobre cada uma delas, mas eu gostaria de destacar que durante várias etapas do processo existem conferentes fiscais que eles são responsáveis por analisar aqueles dados recebidos se estão certos ou não. E, além disso, eu gostaria de destacar essa parte aqui em vermelho, que eu vou dar um zoom para todo mundo ver. Pronto. Essa parte em vermelho do processo, o que significa ela? De acordo com algumas conversas com o gerente da folha de pagamento, a gente pôde perceber aonde a solução desse trabalho poderia ser aplicada, que é nessa caixinha vermelha aqui. O que acontece nesse momento aqui? Um dos objetivos desse trabalho era executar essa pesquisa em paralelo com a folha de pagamento. Então, nesse momento aqui, que o coordenador da RH recebe uma prévia da folha de pagamento, a gente vai rodar o nosso algoritmo para auxiliar os analistas fiscais a tomarem essa decisão aqui. A folha está correta, sim ou não? Então, nesse momento aqui, em paralelo, o nosso algoritmo de inteligência artificial está sendo rodado. Bom, a segunda etapa da metodologia é a parte de entendimento dos dados. Nessa etapa, a gente tem a missão de ver toda a nossa base de dados da prefeitura, analisar todos os sistemas e ver quais são as informações mais importantes para aquilo que a gente está querendo resolver. Bom, com base nisso, foi disponibilizado dessa prefeitura mais de 8 sistemas, com mais de 420 tabelas, e tinham mais de 4.000 colunas, né? E a quantidade de funcionários eram mais de 26 mil. Então, a gente chegou numa média aí de mais de 228 gigabytes de dados. E eram muitos dados, a gente precisava fazer um filtro, principalmente porque essa pesquisa tem um curto período de tempo. Então, a gente fez, essa prefeitura ela é dividida em órgãos. Então, a gente escolheu de forma aleatória um órgão da prefeitura. E essa escolha foi porque cada órgão ela tem a sua legislação particular, o seu edital e as suas particularidades. Então, trabalhar com todos os órgãos iria estender o tempo de pesquisa. Então, a gente escolheu apenas um órgão, e esse órgão tem, em média, 400 funcionários. Bom, com isso, o período de análise foram de 12 meses. Então, a gente pegou todos os 12 meses, todos os dados financeiros desses 400 funcionários. Pronto. Após a definição do público-alvo dessa pesquisa, a gente solicitou o administrador de banco de dados para escolher desse universo de colunas e tabelas as 77 atributos mais relevantes para o valor salarial. E a relevância era se esses atributos iam influenciar positivamente ou negativamente para o quanto o funcionário ia ganhar no final do mês. Após essa seleção de 77 atributos, a gente teve a missão de elaborar o dicionário de dados, que a prefeitura também não tinha. E o que é um dicionário de dados, menino? Para quem não é da TI. O dicionário de banco de dados é responsável por dizer o que cada atributo representa. Ou seja, aqui eu coloquei alguns que eu tirei do trabalho, não são todos, mas eu gostaria de destacar um que está aqui em vermelho, que é a verba 159. É só um exemplo para que todo mundo entenda o que é o dicionário de banco de dados. Essa verba 159, ela significa, de acordo com a legislação, que é uma verba de risco de vida, que o funcionário ele deve receber se ele estiver trabalhando na rua, principalmente. Vale destacar que esse dicionário de banco de dados ele foi validado e homologado pela prefeitura, com base na legislação, e que ele foi fundamental para que a gente pudesse tomar decisões se os dados estavam certos ou não. Bom, com isso, aquelas setinhas lá da metodologia, que ela é incremental, esse momento aqui foi um deles que eu gostaria de destacar. Nesse momento que a gente selecionou esses dados, a gente começou a análise para ver se existem alguns dados incompletos, se tinha alguns dados faltosos, se existiam dados duplicados durante a importação. Então, nesse momento aqui, a gente fez essa análise, fizemos essa limpeza para que a análise pudesse ser continuada. Bom, aqui é um gráfico que a gente pode ver nos 12 meses a média salarial dos funcionários. E a gente pode perceber que esses azuis aqui é onde a massa principal dos funcionários estão. Mas a gente pode perceber também que existem muitos pontos bem acima e bem abaixo do valor da média.
Isso é um dos pontos que começou a chamar a nossa atenção. Vale destacar que até nesse momento aqui não foi utilizada nenhuma técnica de ciência de dados. A gente apenas estava analisando os dados e entendendo o comportamento de cada um deles. Bom, apenas com essa análise, esse entendimento dos dados, a gente conseguiu identificar algumas anomalias. E essas anomalias não estão todas aqui no slide, no capítulo 6 eu destaco todas elas que eu encontrei, mas eu gostaria de destacar 4 que a gente descobriu no trabalho. E a primeira é relacionada a funcionários analfabetos, que a gente descobriu que tinha funcionário ganhando mais de 10 mil, e isso significava mais do que 50% da média dos outros funcionários. E a gente começou a analisar por que esses funcionários estavam ganhando tanto acima dos outros. E a gente pôde perceber que alguns funcionários estavam ganhando com cargos de nível superior, sendo que eles eram analfabetos. E segundo a legislação que a gente recebeu e o dicionário de dados que a gente elaborou, isso não seria possível. Outra anomalia que a gente identificou era que funcionários analfabetos eles estavam recebendo incentivo à titulação acadêmica, que, de acordo com a legislação, esse incentivo à titulação acadêmica só poderia ser recebido acima de nível superior. Bom, outra anomalia que a gente identificou foi relacionada a cargos de lotações. Por exemplo, existiam alguns funcionários recebendo verbas de direção, sendo que ele não atuava como diretor. Outra anomalia que a gente identificou foi que tinha funcionários recebendo verbas de riscos de vida sem estar trabalhando em lotação de rua, que foi aquela verba 159 que eu destaquei no dicionário de dados. Outra coisa que a gente identificou é que existiam funcionários aguardando aposentadoria sem estar pagando previdência. E, de acordo com a legislação que a gente recebeu, só não pagava previdência quem estava aguardando a aposentadoria e esses funcionários não estavam. E outra anomalia que a gente descobriu é que que a quantidade de dependentes de funcionários pagas estavam diferentes da quantidade informada. Ou seja, o funcionário informou uma quantidade, mas na folha de pagamento dele o valor era maior. Bom, vale destacar que todos esses problemas aqui, mais os outros que foram citados no capítulo 6, foram repassados para a prefeitura em análise e que eles estão analisando se isso aqui foi algum tipo de erro ou fraude. Para que o nosso modelo não aprendesse com essas anomalias, todos esses casos foram retirados da nossa base de dados. Bom, agora vem a terceira etapa da metodologia, que é a parte de preparação dos dados. A gente selecionou aqueles 77 atributos, fizemos a limpeza, tiramos os duplicados, mas existiam alguns outros tratamentos, como, por exemplo, o interencode, que o que é essa técnica? Eu pego alguns dados de texto e transformo eles em números. E essa transformação acontece porque alguns modelos de aprendizado de máquina não trabalham bem com texto. Então, um exemplo que eu trouxe aqui para que todo mundo pudesse entender é a escolaridade. Então, eu tinha pessoas com analfabeto, ensino fundamental completo e ensino médio. Então, eu transformei para 1, 2 e 3. E por que a gente colocou sequencial, né? O interencode? Porque, nesse caso aqui, a ordem, ela importa. Eu sei que o ensino fundamental completo, ele é o nível maior do que o ensino analfabeto, por exemplo. Já a técnica de Hohenroth-Encode, ela é utilizada para quando não tem esse grau de hierarquia, onde os tipos são divididos em colunas. Como, por exemplo, nesse caso aqui, o indígena é 1, o pardo é 0. E quando tem 0 e 0, é a última opção, que é branco. Bom, além disso, a gente fez algumas seleções de atributos, porque a gente ainda tinha muitas colunas, a gente estava com 77 atributos. Então, a gente aplicou 2 técnicas aqui para analisar esses dados, que é atributos correlacionados e a técnica de OLS. Vou explicar sobre cada um agora. Bom, essa primeira imagem aqui é a apresentação de como nossos dados estavam. E os números mais amarelos e mais azuis que são fortemente correlacionados. Ou seja, a gente pode ver que muitos dados aqui estavam com essa classificação. No capítulo 7 eu explico todos eles e como foram tratados.
Mas, por exemplo, um exemplo aqui para que todo mundo possa entender esse correlacionamento alto, aconteceu nas features de jornada mensal e jornada semanal. Que o que acontece? A jornada semanal é a soma da jornada mensal de trabalho, já visto que o mês tem 4 semanas. Então, é claro que esse correlacionamento dessas duas variáveis vai ser muito alto. Então, a gente tratou alguns, inclusive retiramos alguns dados e ficamos com 52 atributos. E essa figura aqui embaixo significa como os nossos dados ficaram. Ou seja, a gente pode perceber pouquíssimos correlacionamentos. Bom, a segunda técnica utilizada foi a OLS, que como é que funciona essa técnica? O objetivo dela é fazer o teste de hipótese nula, que é essa variável aqui em destaque. Ó. Que como significa o teste de hipótese nula? Ela compara o grau de correlacionamento e dependência entre duas variáveis principais. E a gente remove as que tiver o maior valor. Esse ciclo ele aconteceu nesse trabalho 32 vezes. Esse ciclo a gente repete até atingir o nível 0 ou que o nosso coeficiente de determinação do modelo não seja alterado significativamente. No nosso caso aqui, a gente conseguiu rodar 32 vezes, removendo 32 features, e a diferença ficou de 0,02%. Ou seja, a gente conseguiu manter uma taxa de assertividade boa com menos features, menos atributos. Né? Com isso, nosso modelo deixou de ser super ajustável, já que a gente só tinha 20 features. E com isso, a gente consegue realizar o primeiro objetivo específico, que é identificar os principais atributos para identificar o valor salarial do funcionário. Bom, com isso, a gente entra na etapa de modelagem, que a gente escolheu a de regressão, cujo segundo objetivo dessa pesquisa era calcular o valor salarial dos funcionários. Então, a gente utilizou a técnica de regressão com base naquelas 20 features relacionadas. E a gente aplicou 3 modelos. O regressão linear de variável, o vetorial de suporte e o floresta aleatório. Vou explicar brevemente cada um deles. Primeiro, o regressão linear multivariável, ele é bastante conhecido, principalmente o regressão linear simples, que é quando uma variável independente ela influencia outra variável. Como, por exemplo, salário e idade. A tendência é quanto mais idade a gente tem, maior o nosso nível salarial. E aqui a gente consegue traçar uma reta simbolizando esses dados. Né? No nosso caso, como a gente tinha 20 features que influenciam o valor salarial, não era possível utilizar uma regressão linear simples, então a gente utilizou regressão linear multivariável. E essa reta ela pode ser traçada de várias formas. Aqui, ó, por exemplo, nessa imagem, a gente tem três tipos de reta. E aí é nesse momento que o algoritmo ele calcula qual é a melhor reta, de acordo com cada dado, a distância do dado até a reta. Esse foi o nosso primeiro modelo. O segundo modelo foi o regressão vetorial de suporte. Ele tem o objetivo de traçar 3 retas. Esse hiperparâmetro central e a margem superior e inferior. E o objetivo dele é colocar todos os dados nessas 3 retas. Existem casos que o dado não fica exatamente dentro da reta, mas, de acordo com o modelo, essas são as retas que melhor simbolizam o conjunto de dados. E, por último, o último modelo aplicado foi o floresta aleatória, que como é que ele funciona? A gente escolhe a quantidade máxima de árvores e a profundidade. E, por exemplo, um exemplo simples aqui. A gente verifica se o atributo ele é menor ou maior do que 5. E, de acordo com a resposta de cada atributo desse, é dito o valor final. No nosso exemplo, a gente utilizou a profundidade máxima, que é a profundidade dos ramos máximos, de 20, e a quantidade de árvores máximas de 100. Então, não ia nem caber aqui a imagem, mas eu trouxe um caso simples para que todo mundo pudesse entender os 3 modelos. Bom, feitos esses 3 modelos, aplicando as 20 features principais, a gente tem que analisar qual desses 3 modelos era o melhor. E para chegar nessa avaliação, a gente utilizou 3 métricas estatísticas e 3 formas de teste de divisão da base de dados. As métricas estatísticas utilizadas foram o coeficiente de determinação, a variância e o erro quadrado médico. E as técnicas foi a simples,
CAFOG e o Monte Carlo, que eu vou explicar um pouco sobre cada uma delas. De forma bem sucinta, o coeficiente de determinação, também chamado de score, ou R2, ele serve para dizer o quanto o seu modelo está sendo efetivo. E ele pode variar entre 0 e 1, sendo que 0 ele está sendo pior avaliado e 1 está sendo bom avaliado. Ou seja, pode variar de 0 a 100%. Essa forma, eu explico um pouco mais nela sobre cada um desses valores no trabalho no capítulo 9. Outra variável que a gente utilizou foi a variância, que ela serve para dizer o quanto os nossos dados estão diferentes e para dizer também o quanto o nosso modelo está sendo efetivo. E ela varia de 0 a 1. E quanto mais próximo de 1, melhor o seu modelo está. E por último, o erro quadrado médico da raiz, que ele serve para dizer o quanto seu modelo está errando. Ou seja, quanto mais próximo de 0, melhor o seu modelo vai estar. Bom, entrando na parte de avaliação, a gente utilizou 3 formas de dividir a base de dados para aplicar os modelos. Por exemplo, o primeiro que a gente utilizou foi o teste simples, onde a gente pega toda a nossa base de dados, que são mais de 4.000 registros, e divide 70% de treinamento e 30% para teste. Ou seja, ficou em torno de 3.000 para treinamento e 1.300 para teste. Feita essa divisão, a gente aplica cada uma daquelas métricas estatísticas que eu acabei de explicar. Então, a gente pegou os 3 modelos, dividimos a nossa base de dados em 70 e 30 e atingimos esses valores. Vale destacar aqui que esse é o modelo de avaliação mais rápido. A gente demorou, em média, 0,04 segundos para calcular cada um desses modelos. E esses dados aqui são os dados de teste. Ou seja, a gente chegou, no caso da avaliação simples, o floresta aleatória chegou a 80,81% de score e com taxa de erro de apenas 9,53%. Bom, a segunda forma de avaliação dos modelos foi a CAFOG, que é o módulo cruzado. Como é que funciona esse tipo de avaliação? Você vai pegar a sua base de dados e escolher a quantidade de interações, que nesse exemplo aqui da figura são 5. Então, você divide a sua base de dados em 5 pedaços. A primeira parte vai ser de teste e as outras de treinamento. E em cada uma dessas interações aqui, você vai calcular o score, a variância e o erro. Já na segunda interação, o seu conjunto de teste é o segundo e os demais de treinamento. Feito essa alteração de teste e treinamento nas 5 repetições, você calcula a média de todos os erros, score e variância. Bom, esse modelo ele é indicado para evitar a aleatoriedade nos dados, porque a gente pode ter separado 70% dos melhores casos do nosso modelo. Então, e no caso da avaliação simples, no CAFOG a gente já evita esse tipo de comportamento. Bom, o resultado do CAFOG, ele demorou muito mais, até porque a gente fez 10 interações. Então, a gente dividiu a nossa base de dados 10 vezes. Mas ainda é um tempo considerável e aceitável. A gente pode perceber que dos 3 modelos, o melhor foi o floresta aleatória, que a gente também conseguiu manter um score de 90% e uma taxa de erro aumentou um pouco para 19%. E esse caso aqui foi da bateria de teste. Bom, o último caso, a última forma de avaliação foi o Monte Carlo, inclusive sugerido na qualificação pelo professor Rodrigo, que qual a diferença dele para o CAFOG? Ele simula eventos probabilísticos e aleatórios. Ele faz menção aos cassinos aqui de Monte Carlo, mas como é que o algoritmo ele funciona? Aqui está a sua base de dados e você escolhe a quantidade de interações que você quer dividir essa base de dados. Sendo que, diferente do CAFOG, ele pode escolher o mesmo conjunto de testes. E com isso, você garante os eventos probabilísticos. E da mesma forma do CAFOG, em cada interação dessa, você calcula o score, a variância e aí o erro. E no final, você calcula a média de cada um desses dados. Bom, quando a gente aplicou o nosso trabalho nessa forma de avaliação, a gente continuou com floresta aleatória com os melhores resultados, com a taxa de 90% de acerto e uma taxa de erros de 18,74%.
Vale destacar que no Monte Carlos a gente utilizou 100 interações, ou seja, a gente dividiu 100 vezes a nossa base de dados, e que o tempo de processamento foi bem maior do que as outras técnicas, até porque a gente fez bem mais interações. Mas o tempo ainda era considerável, a gente chegou a 1 minuto e 15 segundos. E vale destacar que esses valores aqui são a média, mas que também a gente fez um teste de hipótese, cuja diferença entre a média e a variância ela tem uma significativa estatística. O professor Eric me ajudou nessa parte aqui. Bom, com isso a gente chega no resultado final dos 3 modelos, que a gente fez um esquema de gamificação, onde para o melhor modelo a gente aplicou 3 pontos, o segundo melhor modelo foram 2 pontos e o pior modelo foi 1 ponto. E a gente pode perceber que nas 3 formas de avaliação, o melhor modelo foi a floresta aleatória. Bom, feito toda essa análise concluído o segundo objetivo específico, que era traçar o valor salarial de acordo com o modelo de inteligência artificial, vamos explicar como a gente implantou isso na prefeitura. Primeiro, a gente pegou a base de dados com os 20 principais atributos selecionados. Aplicamos o nosso modelo de floresta aleatória para descobrir o valor salarial que deveria ser pago. Nesse momento, a gente calculou a diferença entre o valor salarial pago e o valor salarial predito pelo modelo. Fizemos algumas análises, que eu explico no capítulo 10, e geramos o índice, que era o nosso terceiro objetivo específico, que é esse resultado aqui. Esse índice, ele mostra do pior caso ao melhor caso, de acordo com o salário e a predição. Nesse primeiro caso, por exemplo, aqui, a gente pode prever que o valor salarial foi bem maior do que o valor salarial pago. E aqui a gente pode descobrir uma diferença de 40%. E esse positivo, sim ou não, foi uma das solicitações dos analistas fiscais, que são 2 casos. O que significa? O meu modelo ele pode ter predito mais e o funcionário ter ganho menos, ou pode acontecer ao contrário. O meu modelo predisse menos e o funcionário ganhou mais, que é o caso aqui que eu gostaria de destacar. Esse quarto funcionário selecionado aqui para análise, o modelo predisse 5 mil e ele ganhou mais de 6 mil, uma diferença de 18%. E se a gente analisar os últimos casos dos índices, a gente percebe que a diferença entre o valor salarial predito para o valor salarial pago é de 0, ou seja, o modelo acertou 100%. Bom, falando um pouco mais sobre as contribuições e a conclusão desse trabalho, a gente destacou 3, as contribuições, limitações e trabalhos futuros. Primeiro, as contribuições na perspectiva da prefeitura e análise desse trabalho. De acordo com o gerente da folha de pagamento dessa prefeitura, ele disse a seguinte frase: essa pesquisa, em alguns meses, descobriu erros que em anos a equipe fiscal não tinha identificado. Ele falou essa frase quando recebeu o relatório com todas aquelas anomalias que eu citei, inclusive a dos funcionários analfabetos. Outro benefício que a prefeitura citou foi a questão do dicionário de dados, que foi uma parte considerável dedicada nessa pesquisa, que foi porque próximos pesquisadores ou mesmo funcionários dessa prefeitura podem utilizar essa documentação para utilizar em outros modelos, em outras pesquisas. E, por último, foi considerada uma melhoria no processo de fiscalização, visto que antes os analistas financeiros não tinham nada para orientar eles na questão de por onde começar a análise fiscal. Se a gente falar as contribuições acadêmicas, esse foi um trabalho que eu publiquei no início do ano em São Paulo, junto com o professor Érico e o orientando de mestrado Jair. Aconteceu em São Paulo no começo do ano, eu não vou lembrar exatamente a data, mas o foco desse evento era a questão de mineração de dados, e a gente publicou o início dessa pesquisa, onde a gente já tinha identificado algumas anomalias na folha de pagamento. Além disso, a gente pode destacar a aplicação real de 3 modelos de inteligência artificial e de 3 formas de avaliação diferentes. E, por último, o código-fonte dessa pesquisa eu vou disponibilizar no meu GitHub, como eu fiz o passo a passo. Não posso disponibilizar os dados, mas como eu fiz, eu vou disponibilizar no meu GitHub.
Falando um pouco sobre as limitações da pesquisa, eu encontrei poucos trabalhos relacionados principalmente em aprendizado de mapa, aprendizado de máquina, desculpa, aplicado à folha de pagamento. Outra coisa que demorou e trouxe uma limitação ao trabalho foi a ausência de um dicionário de dados na prefeitura. Então, a gente teve que dedicar um tempo a estudar a legislação de cada coluna daquela, de cada dado daquele. Por último, a prefeitura não tinha um conjunto de dados separado para essa análise, agora ela já tem, e isso vai ajudar futuros pesquisadores. E existe uma falta de padronização, né, nos dados, então a gente teve que dedicar um tempo também para isso. Vale destacar que eu acho que 70% do trabalho foi gasto apenas com o entendimento dos dados, preparação dos dados, do que com a aplicação dos modelos especificamente. E por último, devido ao Covid-19, né, que aconteceu agora no começo do ano, infelizmente aconteceu durante a pesquisa desse trabalho científico, e os profissionais da prefeitura tiveram que ficar remoto, então a gente teve um acesso mais limitado a eles. Falando sobre os trabalhos futuros, a gente almeja gerar novos índices para essa prefeitura, inclusive foi uma das solicitações do gerente. A gente pretende expandir o público-alvo, visto que a gente só fez apenas em um órgão. Existem outros órgãos dessa mesma prefeitura que podem ser aplicados para o mesmo trabalho. A gente almeja também desenvolver um sistema de regras, visto que esse sistema de regras poderia já combater aquelas anomalias que a gente identificou nos dados, como, por exemplo, funcionários analfabetos e tal, e outros exemplos. Além disso, a gente pode pensar também em novos modelos, visto que a gente só utilizou 3. E uma visão de futuro, escalar esse trabalho para outras prefeituras do Brasil e fazer com que o dinheiro público seja gasto de forma mais eficiente e eficaz. Aqui estão algumas referências que eu utilizei no trabalho, principalmente na apresentação. E era isso. Obrigada. Legal, Janine. Fez um modelo matemático bom para prever o tempo aí, né? Foi sharp. Muito bom. Eu estava com o cronômetro aqui. Muito bem. Legal. Então, a gente vai começar agora pelas perguntas. Eu vou passar a palavra primeiro para Fabiano tecer seus comentários, tirar suas dúvidas. Fabiano, é contigo aí. Use o tempo que você achar necessário. Ô, Fabiano, a gente não está te escutando, pelo menos eu não te escuto aqui. Não sei se o pessoal te escuta. Não escuto. Está desligado o microfone. A gente não te escuta. Não. Opa. Fala agora. Isso foi eu, Érico. Foi Érico. Eu não estou escutando Fabiano não também. Tá, a gente aguarda aí, não tem problema. Eu acho que é alguma coisa do Windows dele, né? Porque o microfone aparece aqui. Vou esperar um pouquinho aqui só voltar. Vamos fazer assim, enquanto ele vai voltando, para a gente ganhar tempo, vamos passar então a palavra para Marcos. Marcos, se você puder iniciar aí as perguntas, aí depois a gente volta para o Fabiano. Pode ser? Pode ser. Boa tarde a todos. Agradeço o convite da CES School, professor Érico, professor Rodrigo, professor Fabiano. Fabiano, já está resolvido o áudio? Estão ouvindo? Estão ouvindo? Opa, agora. Deu tempo então. Vai lá, Fabiano. Deu tempo ainda. Eu tenho que dar um tombo, voltar para poder pegar. Eu já sabia, estou tendo esse problema direto. Me desculpe, mas foi esse problema técnico. Vamos lá. Eu agradeço aí o convite. Eu tenho... sempre que eu posso, eu tento participar de uma banca para contribuir com a análise e também aprender, né? Porque o aprendizado é grande nessa hora. E o trabalho de Janine me chama a atenção pela percepção 2 vezes. Eu fiz o meu mestrado em uma modelagem, então desenvolvi também fui também atrás de um modelo matemático, um algoritmo.
e só com o meu tema, lógico, evidentemente, e com o trabalho em relação a outra parte, em relação à folha. A folha foi a minha primeira função na vida, né, profissional. Peguei uma folha de pagamento, mais 5.000 pessoas, e sei exatamente o que ela está falando, a percepção da verba. Eu li o trabalho dela quase todo na íntegra e me chamou a atenção com as partes das verbas, em que a dificuldade, imagina, se eu trabalhava na Marinha, que era um bem controlado, e até tem um histórico para ela acrescentar, pouco antes de eu me formar, tinha acontecido um golpe numa folha de pagamento da Marinha. Uma pessoa conseguiu criar, não baixar as pessoas que iam sendo as pessoas do alistamento iam saindo e a pessoa não deu baixa, manteve essas pessoas na folha e criou contas falsas, conseguiu alterar. Então, esses documentos, essa verificação, ela não existia. Imagina, não só pagar errado uma verba, mas também existe a possibilidade de você fraudar, criar um fake, ou então deixar de fazer uma alteração e manter essa folha essa pessoa na folha sem estar recebendo por outra conta. Então, isso foi uma época, foi uma transformação, mudaram muitos processos, mas não foi desenvolvido um módulo, um sistema de auditoria por conta da tecnologia e das possibilidades da época. A metodologia do CRISP-DM é uma metodologia já consagrada. A gente usa até que de forma intuitiva para diversos outros estruturas de modelo de análise, né? Aqui, particularmente, eu tenho feito o uso dessa estrutura para desenvolver BI e outras ferramentas. E eu, ao analisar o trabalho dela, eu fiz umas observações. Uma das coisas que eu senti, assim, mas sendo bem direto, focado agora na apresentação, no material que chegou até mim, eu senti falta da modelagem, né? Um aspecto da modelagem que eu até falei com o professor Érico hoje de manhã. O trabalho está muito bem estruturado, bem consolidado, mas eu senti falta de ver modelo. Quem gosta de modelagem gosta de ver modelo. Então, eu senti só isso e ele falou, vamos disponibilizar, não foi, Érico? Então, a gente pode disponibilizar. Aí eu perguntei, qual foi a ferramenta que ela usou? Aí você falou que foi a Python. E aí eu senti que tinha lá o resultado estava lá, tinha lá, tanto é que teve as provas de variáveis e tudo, os testes que foram feitos, mas eu vi que tinha o resultado descrito, mas não vi o modelo. Aí eu falei, Érico, eu só queria fazer um comentário antes com você para saber o modelo está onde, eu queria sugestão até que eu dei, inclua o modelo, porque enriquece. Às vezes a dissertação fica gigante, mas é bom que ver o que você conquistou, né? O que você fez está lá dentro. E mesmo que sejam cortes de página, algumas páginas, a estrutura central de tudo que foi feito. Os resultados, os comentários para efeito de folha de pagamento, a utilização de verbas, aquela questão do analfabeto recebendo gratificação de instrução superior, já mostra por si só o ganho de um trabalho como de data mining, como foi demonstrado aí para o Janine. Os ganhos são relevantes, as aplicações exigem muito trabalho de preparação, como ela mesma colocou, 80% da toda a base de dados, isso aí não é só numa prefeitura, em empresas também. Você tem que olhar a confiabilidade da base de dados, reverter a prioridade dos atributos, porque às vezes eles não estão bem claros. E eu só acrescentaria no final o que eu vi ali na parte que ela escreve sobre as aplicações e nas conclusões. Eu fiz uma sugestão aqui, deixa eu só colocar aqui que eu botei as páginas, acho que foi na página, eu botei aqui em cima já do trabalho. Eu botei assim, lá na página 91, em que fala da implementação, se eu não estou enganado aqui, eu coloquei assim, sugestão a ampliar a demonstração da implementação com quadros e tabelas que ensejaram o resultado. Era exatamente essa questão de, olha, o que eu posso fazer? Verificar se a sincronização das verbas, as verbas estão certas, estão
na aplicação certa. Então, eu senti falta dessa demonstração na própria implementação. Os modelos que foram testados, se existe esse formato, na hora que Janine foi tentar implementar, eu achava que deveria estar mais evidenciado aqui. Ela descreveu bem, fez as referências, mas ficou muito voltado só na tabela 10 do índice classificatório para análise fiscal. Eu queria saber na parte de resultados alcançados, se ela conseguiria demonstrar mais, colocando o cruzamento de verbas, né, se o número de verbas que deram errado, né, em toda a análise dela no público. E aí fiz pequenas observações ao longo do texto. Por exemplo, uma coisa que eu fiquei em dúvida é na página 16, que ela coloca que tem o grupo de prefeituras do Ceará tem 9 milhões de despesa ano. Eu achei pouco, eu fiquei em dúvida se isso se isso estava certo ou se era só do município analisado, porque o texto dizia 184 cidades com 150 mil funcionários, e o valor da folha desses funcionários anualmente é mais de 9 milhões. É 9 milhões ou 9 bilhões? Porque achei um valor muito abaixo, inclusive na frente, eu acho que lá atrás, lá embaixo já fala de bilhões, né? Na página 15 também fiz uma observação, que é uma coisa que eu, até mesmo agora na apresentação ela falou novamente, sobre que não tem muitos exemplos de folha para trabalhos em folha, mas no governo a gente tem duas, e não vi exemplos voltados muito dentro do Brasil, de data mining, principalmente na área pública, e de uso recentes para fraudes. Por exemplo, se eu não me engano, teve uma ação de data mining para ações de fraude no Bolsa Família, e também, junto ao próprio INSS, temos tanto o SERPRO quanto a DataPrev, que são instituições que acho que aplicam muito ferramentas de data mining e têm ferramentas potentes para isso. E eu acho que poderia consolidar mais o histórico Brasil desse trabalho, que foi desenvolvido na dissertação, com exemplos dessas empresas, dessas instituições, entendeu? E o trabalho associado à busca de fraudes nesses aspectos aqui, certo? Eu pergunto aqui uma outra coisa em relação um outro comentário que eu coloquei. Eu senti que ela comentou que os órgãos, existem 9 sistemas, eram 9 sistemas, eu até fiquei assim impressionado, eram 9 sistemas que trabalhavam a folha, em diferentes partes, férias, eram sistemas ou eram módulos? É uma questão que eu fiquei em dúvida também, né? Que se pudesse colocar depois um detalhamento disso, mas foi só uma coisa assim supérfluo, assim, que eu já olhei, mas eu fiquei em dúvida, né? E um outro comentário já na página 51, 51 foi essa parte do sistema de módulos. Deixa eu ver, tem uma outra que foi só isso mesmo, só essa da parte que é a página 51 que eu falei que eu fiquei em dúvida sobre sistemas e módulos. Bom, no geral, a pesquisa é bastante importante. Acredito que, como ela mobilizou toda a prefeitura para todo um grupo de pessoas, inclusive o gestor se interessou pela dinâmica que ela me passou, o gestor parece que teve interesse, apesar das dificuldades, inclusive, de ter acesso às pessoas no período, conseguiu trazer bastante relevância para os objetivos que foram traçados. Não vejo por que parar um trabalho desse agora, por isso que a implementação de trabalhos futuros vão ser bem-vindos até para agregar mais ao aprendizado que ela obteve aí nesse processo durante o curso. Tá de parabéns, Érico, aí pela orientação, o processo de construção
do trabalho do trabalho de Janine. O tema é importante. Agora, tem um campo na área privada para isso aí que é muito grande, né? Ela se pautou pela área pública, mas como até nos exemplos que citou empresas multinacionais, né? E só no Brasil que as referências foram mais para a área pública, né? Parece até que as empresas brasileiras não se identificam muito com esse tipo de pesquisa ainda, mas pode ter certeza que se é um futuro a ser desbravado aí, de identificar problemas em folha de pagamentos em empresas de grande porte multinacionais. É só isso, meus comentários, minha contribuição, meus parabéns novamente. A apresentação foi muito boa, bem detalhada e sucinta, como disse aí, Rodrigo, que foi no relógio, né? Conseguiu falar tudo no tempo necessário. Excelente, Fabiano. Obrigado aí. Eu não sei, Janine, você quer fazer algum comentário? Eu gostaria. Pode falar. Perfeitos comentários, eu anotei aqui. Inclusive, o primeiro sobre o código e a implementação, o professor Érico até falou comigo. Eu vou dar uma reorganizada no código e publicar, e aí futuros pesquisadores vão conseguir entender como eu fiz cada passo desse. Eu não coloquei no trabalho porque eu acho que ia ficar muito extenso, mas eu disponibilizo no meu GitHub e aí vai ficar um pouco mais claro como eu desenvolvi, mas eu utilizei a biblioteca Python. Sobre o dado de 9 milhões, eu peguei no portal da transparência do Estado do Ceará, que ele emite em 12 meses o valor da folha de pagamento de cada mês, e aí eu somei os 12 meses e dividi por 12 para tirar a média de quanto é pago mensalmente. Então, é em torno de 9 milhões mensalmente a folha de cada prefeitura dessa. O terceiro ponto que eu anotei aqui foi os trabalhos relacionados, inclusive, da DataPrev. Excelente colocação, eu vou procurar melhor. E sobre o quarto ponto que eu anotei aqui, sobre a questão dos novos sistemas, pelo que eu entendi da prefeitura em análise, ela pegou e foi desenvolvendo um sistema de folha aos poucos, inclusive contratou empresas terceirizadas para fazer isso. Então, eles acabaram fazendo sistemas diferentes que no final se comunicam para rodar a folha de pagamento. Como, por exemplo, a parte de recursos humanos é um sistema, a parte de complemento do seu resultado, entendeu? O grau de dificuldade que você teve de trabalhar e o impacto no processo de análise, na construção, dada essa divisão na estrutura de dados. Pode colocar, acho que pode, não sei se ele concorda, mas a sugestão isso aí. Inclusive, você falou que tem trabalho de futuro, né? O trabalho é tudo modernização através desse processo. Parabéns. Obrigada. Muito bom. Obrigado aí, Fabiano, pela participação. Janine também. Marcos, a bola está contigo aí. Fica à vontade para tomar o tempo necessário para esclarecer aí os pontos com a Janine. Obrigado, professor Rodrigo. Novamente agradeço o convite da SES School, do professor Érico, de Janine, também é uma honra estar aqui, ao lado do professor Fabiano, professor Rodrigo. Eu acho que, na linha do que o professor Fabiano destacou, eu também senti algumas... Eu vou trazer aqui uma abordagem de uma perspectiva não muito tecnológica, não muito de ciência de dados. Dentro do Ministério Público Federal, eu sou da área jurídica, nunca tive nenhuma formação de computação ou ciência de dados, mas ao longo desses meus 22 anos no Ministério Público Federal, eu me aproximei da área de tecnologia. Então, eu faço a ponte entre o negócio e a tecnologia. E há muitos anos, nós ajudamos a desenvolver algumas soluções dentro do Ministério Público Federal,
que culminou com uma equipe que nós temos aqui no Recife, que faz o Google do Ministério Público Federal. Então, nós indexamos hoje mais de 100 milhões de itens, né? E no ano passado nós lançamos também, nós adaptamos o Aptos, que é o nome oficial nosso, e fizemos a IAPTOS, que é a plataforma de inteligência artificial dentro do IAPTOS, onde nós treinamos o nosso robozinho para identificar o sentido das manifestações e assim, essa pequena equipe supervisionou o treinamento com 40 mil peças que foram aplicadas em 300 mil peças dessa coisa. Então, isso ocorre e é viabilizado por conta dessa sinergia entre o negócio e a tecnologia, né? Assim, essa visão. E aí, Janine, uma coisa que às vezes eu tenho assim, insistido ultimamente nas conversas que eu tenho sobre tecnologia e mesmo na área de inteligência artificial, eu acho que é muito importante, quer dizer, que haja, digamos assim, digamos assim, digamos assim, uma perspectiva de lidar com o negócio, quer dizer, porque digamos, do ponto de vista da explicação dos modelos, das fórmulas matemáticas e tudo mais e tal, isso é muito assim, para a comunidade de ciência de dados, essa é uma comunidade que compreende isso e muita coisa fica embutido ali, né? Muitas vezes é quase uma preocupação com os resultados, né? Mas existe um consumidor desses trabalhos científicos que é um consumidor que não é de ciência de dados, que vão ser gestores públicos, que vão examinar e vão tentar compreender se aquilo vale a pena ser investido ou não, né? Então, é uma comunidade que a gente precisa ter esse comunicado, né? Hoje eu estou envolvido nessa temática da pandemia, inclusive a gente tem até um projeto na César School com uma equipe, com uma turma do mestrado deste semestre relacionado à pandemia, e a gente está dando, é um time que aceitou um dos nossos desafios, e o que nós temos observado hoje com os modelos matemáticos, por exemplo. Os modelos matemáticos viraram os oráculos da modernidade, né? Você consome os resultados desses modelos e a sociedade aceita que aqueles resultados são verdadeiros. E esses modelos do Imperial College, da Universidade de Washington, das universidades brasileiras, da Fiocruz e de pesquisadores, né? Eles são modelos matemáticos, eles são rigorosos, mas todos eles têm ingredientes. E esses ingredientes são a realidade que é colocada. Conforme os ingredientes são colocados, os resultados podem ser diferentes. E a partir do momento em que a ciência ela vai, e a partir, digamos, a ciência de dados, a ciência matemática, passa a definir se nós usamos máscaras, se nós temos que ficar em casa, se nós temos que deixar de visitar os nossos amigos e tudo mais e tal, a ciência precisa explicar melhor para a sociedade como esses modelos são trabalhados e que ingredientes são esses. Então, é claro que aí, para quem está no mundo da ciência de dados, dos modelos matemáticos, já é um trabalho enorme só fazer aquilo, né? E se preocupar em explicar, talvez um pouco assim, mais digamos, uma preocupação com um público que não é o público normal, né, de ciência de dados, de computação, pode até ser um pouco demais, mas eu acho que isso é um caminho que a gente precisa. Até porque eu acho que a inteligência artificial ela é necessariamente o encontro do negócio com a ciência de dados, né? Não existe inteligência artificial sem compreensão do negócio. Então, na tua própria dissertação, né, ao longo você explica todo o percurso que você percebeu para se enfronhar e conhecer aquele ecossistema, aquela cultura, né, aquela coisa ali. E aí uma coisa que eu notei é em relação à temática dos atributos, né? Quer dizer, houve uma escolha de um conjunto final de atributos que são os mais relevantes. Mas eu acho que talvez precisaria dar só um destaque na redação, né? Porque em torno desses atributos é que você extraiu, né? Você aplicou nos modelos aqueles atributos, né? E esses atributos determinaram os resultados, né? E o valor da solução que foi proposta. Então, eles são tão importantes como as fórmulas, né? E até porque aqueles atributos,
o destaque que possa se dar para esses atributos pode ajudar também a quem conhece do negócio identificar que alguma coisa não está muito, que um atributo de repente não está sendo valorizado quando ele não deveria ser valorizado, ou que um outro atributo que ficou de fora deveria estar dentro. Então, essa temática dos atributos, quer dizer, dos ingredientes, ela é muito importante porque não é só a matemática que vai dar consistência a esses modelos, né? O negócio é que dá também a consistência. Então, quando você tiver com medicina, uma inteligência artificial para medicina, ela necessariamente vai ter que ter um médico ombro a ombro para compreender aquilo que a arte, né, da medicina, da mesma forma, a arte de quem trabalha com uma folha. E aí o professor Fabiano, que já teve uma experiência de folha de pagamentos, tem toda uma cultura e uma compreensão do que é aquilo, né? Então, quem lida com o negócio, né? E eu acho isso importante porque isso favorece a qualificação do modelo no longo prazo. E aí então, esse papel, no caso da nossa pequena plataforma, quem costuma fazer sou eu, porque eu tenho uma visão jurídica que trabalha com a visão da ciência de dados, dos formatos. Então, eu acho que essa temática dos atributos, de explicar melhor, assim, de dar um destaque para eles, é uma coisa interessante. Na leitura, assim, eu acho que teve o professor Fabiano trouxe notas interessantes do ponto de vista desses outros experimentos, quer dizer, que já existem, já foram testados, né? Inclusive um deles foi até patrocinado também, é uma colaboração do Ministério Público Federal que foi relacionado ao Bolsa Família. Então, existe realmente aí um conjunto de iniciativas, que seja no Ministério Público Federal, na Controladoria Geral da União, no Tribunal de Contas da União, em alguns tribunais de contas do Estado, em vários outros órgãos, existe já de alguns anos uma tentativa de explorar e assim, talvez assim, a menção a essas iniciativas seriam, eu acho que é algo importante. O conceito de fraude, eu percebi que o conceito de fraude ficou na perspectiva lá mais técnica, mas tem ali ali tem um lado jurídico que ali precisa só de porque aí digamos assim, a mesma dificuldade que nós temos de entrar no mundo da ciência de dados, às vezes quem é da ciência de dados tem também. Então ali há uma parte conceitual sobre o que é fraude fiscal e tudo mais que precisa só de um ajuste. Como aquilo não é determinante, eu acho que também não é. Na perspectiva do modelo propriamente dito, uma coisa que eu senti falta foi uma coisa que a gente fez na nossa plataforma, né? Nós tínhamos o modelo de treinamento, você tinha a base de validação, e aí nós mostrávamos, assim, a base de validação era uma base com 22.000 peças, que nós tínhamos 100% de certezas do resultado que deveria ter. E nós treinávamos com 30.000 peças. E depois jogava o modelo em cima da base de validação para ver se dava igual. Então, essa foi uma estratégia que nós utilizamos, que vocês utilizaram, mas acho que às vezes talvez é só detalhar um pouco mais nessa perspectiva também, assim, por que aquele resultado, né? Por que o valor a ser pago era 5.000 e foi identificado como 5.000, né? Claro que não é para fazer tudo isso, e talvez até ele especificar por que é 5.000, né? Por que o servidor X ele deve ganhar 5.000 e foi reconhecido pelo modelo como 5.000. Assim, eu acho que isso é importante, porque isso aí é aquela perspectiva negocial, né? Existe uma lógica de calcular, né? Então, essa lógica você calcula. Existem os modelos matemáticos que identificam as anomalias, aquela coisa toda, né? Então, é demonstrar por que é 5.000. Assim, talvez assim. E aí, isso está um pouco relacionado por conta daqueles... Por que você escolheu os 20, eu acho que são 20 ou alguns, uma quantidade, não sei se foi 20, mas um pouco mais, atributos, né? Por que esses atributos determinam...
como esses atributos determinam a realidade que está correta de um contra-cheque de um servidor. Por que são eles, né? Porque aí você tem os atributos que foram identificados dentro do processo que foi construído e tem a realidade desses atributos que foram aplicados e determinam de forma correta o cálculo daquele pagamento. E é uma coisa também que o professor Fabiano destacou, as anomalias que foram identificadas antes do modelo, aquilo é uma entrega fantástica, né? Merece, inclusive, eu acho que ali não é um subproduto, é um grande produto do que foi feito na tua pesquisa, né? Então, aquilo, aí dá um destaquezinho maior nela, entendeu? Que já está lá. Então, mas ela realmente, assim, o processo como um todo teve várias coisas que foram grandes produtos, né? Quer dizer, a identificação das anomalias antes, no processo de montagem, né, da base de dados, tudo mais e tal, o dicionário, né? O próprio fluxo, né? O fluxo que foi mapeado e tal. Então, essas todas, elas foram produtos do teu grande trabalho, né? Isso são entregas de valor que você apresentou, né? E aí, assim, a minha provocação final é o seguinte: entre máquina e o ser humano, como é que ficamos no futuro? Assim, todos erram, né? Quem erra menos, quem aprende mais. Muito bom, Marcos. Grande provocação. A pergunta é fácil aí, Janine, essa do final. Pode começar por ela. Eu acho que a última pergunta eu faço para os mestres e doutores da banca. Mas, ótimas colocações. Obrigada. Eu coloquei alguns pontos aqui para citar, como, por exemplo, a explicação de usar a ciência de dados. Eu tive um pouco de cuidado com isso, até com a orientação do professor Érico, porque hoje a ciência de dados ela virou moda. Então, está todo mundo querendo utilizar a ciência de dados para tudo. E eu tive que defender esse trabalho em utilização de ciência de dados, inclusive para o coordenador dessa prefeitura, cuja não tinha nenhuma equipe lá que trabalhava com isso. Então, antes de iniciar a pesquisa, eu tive que ter esse cuidado de explicar para ele como funciona, quais eram os meus objetivos e como eu ia fazer esse trabalho utilizando essa base de dados, até porque é uma base de dados muito sensível, né? A gente está falando de dados de servidores, mas eu tentei explicar isso de uma forma genérica, não sei se eu consegui, como utilizar a ciência de dados lá, e também passar o conhecimento para a equipe, para que esse trabalho seja divulgado e continuado em outras prefeituras. Sobre a questão dos atributos citados, eu acho que eu não expliquei tão claramente na apresentação, mas eu tive duas preocupações. Existem várias formas de selecionar os principais atributos, inclusive uma delas é a utilização só de a parte de ciência de dados, com cálculos matemáticos. Mas, antes de aplicar esses modelos, eu pedi a orientação do administrador dos bancos de dados da prefeitura, junto com os analistas fiscais, para que eles pudessem fazer esse primeiro filtro. E depois utilizar os cálculos matemáticos e inteligência artificial para me ajudar a filtrar um pouco mais. Gostaria de destacar só isso. E terceiro, a definição jurídica, eu confesso que pode, se não está legal, e eu agradeço as contribuições. Tá certo. Legal. Quer fazer algum comentário, Marcos? Fica à vontade. Não, assim, a questão, eu acho que assim, do ponto de vista da ciência de dados, eu acho que você explicou bem, entendeu? A minha preocupação é quando explicar o que eu falo assim, o que eu tenho explicado, inclusive no caso dos modelos matemáticos para a pandemia, o que eu tenho explicado é que a gente precisa explicar a receita de bolo, né? Quer dizer, o passo a passo desse atributo, quer dizer, ali está o passo a passo numa perspectiva muito boa de ciência de dados. Mas, assim, para um gestor, de repente, ali existe talvez só... Por exemplo, eu fiquei em dúvida se você estava utilizando os 20 atributos nas três métodos que você utilizou. Mas, na realidade... E só uma dúvida, são 20 ou são quantos ao final? São 20
e são os mesmos 20 em cada um dos modelos. Isso. Então, teve um momento que eu fiquei em dúvida se você estava utilizando os 20 ou se aquela... Porque você teve um processo de depuração, né? Que houve primeiro, inicialmente, você teve 77, parece, alguma coisa, foi rodando e tudo mais, e chegou naqueles 20. Então, esses 20, eles são, digamos assim, eles são o centro, né, da tua solução, né? E aí, esses 20, eles são, tipo assim, eles são é aquilo que você vai jogar, são os ingredientes que você vai jogar. Então, explicar isso, quer dizer, explicar a receita de bolo, né, que eu tenho chamado uma brincadeira utilizando essa terminologia, a receita de bolo, por que são aqueles 20, né? E cada um deles, porque assim, individualmente, cada um desses 20 são importantes, porque eles passaram pelo teste de depuração. E as inter-relações entre os 20 são importantes porque vai dar a consistência das suas soluções. É isso que constrói... Por isso que eles são os 20, né? Eles são os astros, né? Eles são... Com eles, você vai montar os resultados e tudo mais e tal. Então, eles realmente, assim, é só... Tá lá, consta já lá. Isso não significa que não está, entendeu? Mas, assim, é só deixar... o rol deles, dar um destaque para o rol desses 20, né? Quais são... Eu não sei se tem... Eu não vi se tem... Eu vi que tem um momento que eu acho que você relaciona os 20. Uma coisa assim. Aí tem umas verbas tais, outras verbas tais e tal. Para o futuro, é uma coisa interessante que acontece, eu acho, com toda a inteligência artificial. Assim, e os outros que ficaram fora? Isso não é o caso da dissertação, né? Eventualmente, por exemplo, algo que ficou de fora pode ser amanhã o determinante de uma nova perspectiva, né? Isso acontece, por exemplo, no caso desses modelos matemáticos de pandemias, né? Em que você tem uma incerteza tremenda sobre o que é um vírus, como ele se comporta, e utiliza um conjunto de dados das mais diversas perspectivas para tentar mapear o comportamento desse vírus. Então, você faz aquela seleção. De repente, um dado que você não está olhando pode ser um determinante para compreender a realidade desse vírus. Então, essa relação entre aqueles que foram, quer dizer, a seleção, né, que vai entrar em campo, né, e aqueles que ficaram ficaram no banco, amanhã pode ter uma importância num contexto de evolução da solução. Perfeito. Muito bem. Agora é minha vez aqui. Deixa eu fazer minha contribuição também. Primeiro, reforçar o agradecimento novamente a Marcos e a Fabiana aí pela disponibilidade. E dizer a Janine que o trabalho dela está muito bem feito. Fico contente de a gente ter esse nível de trabalho no SES School. Eu até convidei uma série de alunos aqui, espero que todos estejam aqui assistindo, né? Está gravado pelo menos, depois vou passar para eles, mas a gente precisa ter trabalhos relevantes, né? Tecnicamente relevantes, aplicados, né? Como o Fabiano e Marcos comentaram. E é um trabalho que é muito importante, não só no público, né? Que como já foi comentado, mas no privado também. Na própria Neurotech, a gente já teve a oportunidade de trabalhar no setor privado com esse tipo de solução. Vou até trazer isso aí para a Neurotech, viu, Janine? Depois a gente vai conversar aí para ver se a gente traz isso aqui para a Neurotech. Mas eu vou aproveitar, brincadeiras à parte aqui, vou fazer o que, quando eu defendi o meu doutorado, o último professor da banca, que nesse caso sou eu, né? Ele elogiou, como eu elogiei aqui também, ele falou, não, mas eu tenho só algumas dúvidas, né? Aí ele começou assim, na página 1, e aí começou, página 1, página 2, página 3, e foram algumas horas aí Mas brincadeiras à parte, eu acho que eu queria começar de trás para frente, assim. Acho que foi o Marcos que comentou agora, aquela entrega das variáveis, ou seja, do direcionamento das verbas estranhas, né? Aquilo lá já é um grande projeto. Eu falo isso porque no passado da própria Neurotech, a gente entregou também na prefeitura aqui brasileira, basicamente esse tipo de trabalho,
que é um trabalho de você entender o que a gente chama do outlier, né? Quem são a normalidade, o que é estranho, né? O que foge ao padrão. Então, eu reforço aqui que isso é super relevante e também sugiro que dê um destaque maior nessa relevância na dissertação, porque termina que você não valoriza um trabalho que, como você mesmo comentou, foi um trabalho foi grande. Então, fica aqui a sugestão. E aí, até pensando agora na prática, na entrada em produção, né, eu entendo que esse trabalho poderia ser o primeiro trabalho, antes até de se fazer o modelo em produção e tal. Me parece que esse trabalho, até como o Marcos comentou, é o trabalho onde o auditor que está lá olhando a folha de pagamento, ele vai começar a trazer os insights e pode ser que o modelo que você construiu, ele seja completamente outro, porque a partir do momento que você começa a descobrir as particularidades, você provavelmente, eu diria com 99,9% de chance, você vai ter que voltar para o modelo e dizer, eita, não é que o modelo esteja errado tecnicamente, foi o que o Marcos comentou, mas a nível de negócio, o que está acontecendo ali no negócio tinha uma particularidade que não foi capturado, ou por conta daqueles 20 atributos, enfim. Então, pensando de trás para frente, eu acho que isso é uma coisa importante. A outra coisa é fazer um estudo de aderência do modelo, tá? Quando for botar em produção. Aderência é você não sabe ainda o que vai acontecer com o modelo, mas você já tem aquela população que você acabou de avaliar daquele mês e você pode comparar aquela população com a população dos meses anteriores. Até para você dizer, ó, eu estou avaliando coisas semelhantes ou coisas diferentes. Nesse caso, você consegue fazer, como é um evento repetitivo, ou seja, o funcionário, ele recebe todos os meses. Então, você pode fazer até uma aderência dele com ele mesmo. Então, você pode ter algum tipo de métrica também em produção para poder dar um alerta e dizer, opa, aconteceu alguma coisa estranha aqui. Será que ele entrou em férias? Será que ele está em licença médica? Será que aconteceu alguma coisa? Então, para prevenir que o modelo dê um chute completamente errado, né? Porque se você deixar o modelo por si só, ele vai começar a dar uns chutes ali e aí coisas que aconteceram na prática não estão acontecendo. Beleza. Em termos de metodologia, gostei bastante. Você usou aí uma metodologia padrão de mercado. Bacana você ter usado também Monte Carlo, porque dá uma representação estatística também, então dá um embasamento técnico, né? Que os resultados são ok. O que eu senti falta, Janine, e aí até uma pergunta para você, quando a gente tem lá, ou no Monte Carlo ou no Cross Validation, você tem uma repetição. Então, você mesmo falou, eu peguei a média do erro, eu peguei a média lá do score. Mas, além da média, você tem uma variância. Não a variância que você calculou, a variância desses números repetitivos. Então, apresentar não somente a média, mas também a variância, pode ser importante, porque se você for ver, o desempenho dos modelos, eles são semelhantes. Pode ser que um daqueles modelos tenha uma variância do modelo maior do que o outro. E aí você possa até optar por um menor desempenho, mas ele é menos volátil, digamos assim, né? Ele é menos escuro. Então, essa é a minha primeira pergunta para você. Você chegou a pensar nisso? Você fez e eu não consegui perceber? Qual é a tua percepção sobre esse meu comentário? Eu posso falar agora ou só no final, professor? Pode falar. Eu tenho várias perguntas ainda, mas posso falar e também deixo meus colegas aí à vontade se quiserem complementar. O professor Érico, ele me fez esse alerta sobre a questão da variância. Infelizmente, eu já tinha enviado o trabalho para a Avança, mas eu recalculei a variância de cada um dos modelos, inclusive no Monte Carlo, e a gente aplicou o teste de hipótese, que eu vou até adicionar no meu trabalho depois, e ele pode até me ajudar melhor sobre isso, professor. Não, perfeito. Não, tá claro. Acho que colocando dá um embasamento maior aí na dissertação, acho que fica bacana. Aí eu queria entender, na verdade, essa variância. Se tu puder voltar aí no teu slide, tem até uma conta aí de variância. Eu queria entender um pouquinho melhor a variância como você colocou lá na dissertação. Acho que tem que é essa métrica, essa daqui. Então, quando você faz a variância aqui, me explica melhor
o que é que você está... Porque a variância estatística, né, é o valor observado menos a média. Esse x barra aqui é a média, né? O que eu entendi que você fez foi que o x1 era o valor esperado e o x era o valor real. Ou seja, essa diferença tem que ser zero. Me explica um pouco melhor, porque se for a minha interpretação, quanto menor a variância, melhor. E você falou o contrário, quanto maior a variância, melhor. Então, fiquei confuso com essa métrica aí. Pronto. Esse cálculo da variância eu utilizei da biblioteca do Python Scarlane, que inclusive ele até ajuda fazendo, depois que eu faço o modelo, eu só chamo a variância, mas eu acho que eu acabei trocando a apresentação, quanto maior, pior. Não, porque isso mostra quanto meus dados estão diferentes. Mas eu posso dar uma olhada melhor se essa é a forma dá uma mesmo. revisada, eu acho que dá uma revisada, Janine, eu acho que tem uma troca de sinal aí. Essa variância, pelo que está escrito aqui, se você está diminuindo a previsão do real, ela deveria tender para zero aí, né? Esses valores deveriam ser muito próximos, eles deveriam dar zero, o quadrático zero e tudo dá zero. Então, uma variância zero seria que você acertou, né? Seria um modelo... Dá uma checada depois, que eu acho que tem alguma inversão aí de sinal, tá? Então, fica aí a variância também. Sobre as técnicas Você escolheu lá as 3 técnicas, assim. Teve algum critério para usar essas técnicas? Ou seja, por que usar regressão? Por que não usar uma rede neural? Por que não usar uma outra... Até uma técnica de white box, aí, como o Marcos comentou. Uma técnica, por exemplo, a técnica de regressão linear, ela é muito boa porque ela explica muito para o especialista o que está acontecendo ali, né? Como é que foi esse teu critério para selecionar as variáveis, os modelos? Pronto. Essa parte eu não adicionei no meu trabalho, porque eu achei que ia ficar muito longo, mas quando eu selecionei os 20 atributos, eu acabei testando vários modelos, inclusive na minha qualificação eu apresentei alguns e agora na minha defesa eu apresentei outros. E aí eu elenquei os melhores resultados e escolhi os 3 melhores. Ok. Isso está claro? Só depois dar uma checada se ficou claro esse argumento lá na dissertação, porque eu anotei aqui que eu fiquei na dúvida acho que deixar um embasamento é bom, né? Mas eu não tenho certeza como é que está lá. Legal. E aí, outra questão é a seguinte. A seleção dos atributos, que ficaram 20, as próprias técnicas, elas têm metodologia de fazer polda, né? Por exemplo, na regressão múltipla, existem técnicas como stepwise, que você faz uma seleção dos atributos, ou seja, correria-se o risco assim, entre aspas, das 20 variáveis ficarem 10, porque você botou 20 e até pela pergunta do Marcos saíram 20, mas dependendo da técnica lá de regressão, poderiam ter saído 10, poderiam ter saído 12. E normalmente esse tipo de técnica dá um ganho, assim, você ganha alguma coisa no resultado. Você não fez isso por conta daquela o outro método de seleção de atributo? Qual foi a lógica para quando usar uma regressão ou um random forest não pedir para poldar e tirar as variáveis automaticamente no modelo? Falando agora exclusivamente das 20 que ficaram lá. Perfeito, professor. Eu pensei que se eu tivesse feito isso, eu ia estar influenciando no resultado sem poder comparar os 3. Porque, dessa forma, como eu usei as mesmas entradas e as mesmas saídas, eu consigo analisar o valor de cada atributo e de cada variável estatística. Mas poderia melhorar o modelo fazendo isso. Porque a minha percepção é que isso, mais uma vez, é uma contribuição, tá? É que você pode ter penalizado um daqueles modelos, ele poderia ter desempenhado um melhor resultado mesmo com subconjunto. Quando você dá a oportunidade para o modelo analisar 20, se ele ficou com 1, ou com 2, ou com 3, foi por questões da técnica e você tem um desempenho, né? Então, na minha opinião, não precisa refazer os experimentos, mas eu acho que é importante você argumentar isso na dissertação para dar um embasamento também.
tá bom? Fica a sugestão. E aí eu acho que o ponto mais, vou chamar de crítico, porque eu acho que realmente esse ponto merece uma alteração na dissertação, que é o que o Fabiano comentou e o Marcos também, sobre a questão da interpretação dos 20 atributos, né? A minha sugestão é que se faça alguma coisa de estudo de sinais. Depois que você tem lá os modelos, você consegue avaliar para o especialista, em cada uma daquelas 20 variáveis, como é que ela está se comportando. Se ela está se comportando de forma positiva, ou seja, quanto maior a variável, maior vai ser o salário, ou menor. Mesmo que seja uma análise univariada, eu acho que colocar a importância de cada um dos modelos, por exemplo, na regressão múltipla, colocar lá os pesos, né? Foi um pedido do Fabiano que eu acho que faz sentido. Na regressão não é uma coisa que vai tomar muito espaço. Você vai colocar o peso das variáveis e o sinal, né? Ela está positiva, ela está negativa. Então, eu acho que quando você olha lá dissertações na área de estatística, por exemplo, se faz muito esse detalhamento do atributo. Eu acho que isso, até pelos tempos atuais, como foi comentado aí por Fabiano e por Marcos, é super relevante, porque não só você dá transparência de como é que o modelo funciona, você fala para o especialista de como é que as variáveis estão se comportando, até porque é bem comum, outra coisa que eu queria deixar para você, por exemplo, na Neurotech, quando a gente faz modelo, é muito comum aparecer variável com sinal invertido. Eu vou dar um exemplo simples aqui, por exemplo, a gente trabalha muito com concessão de crédito para financiamento de veículo. Aí um tempo atrás, a gente usou uma variável chamada comprometimento de renda. Ou seja, no momento de você pedir o crédito, a variável dizia quanto você ia comprometer da renda. E aí, quando você olhava a variável, era assim, 10% de comprometimento tinha uma inadimplência. 20% de comprometimento aumentava a inadimplência, que é esperado. Quanto mais você vai comprometendo a renda, maior a chance de você inadimplir. Quando dava 30% de inadimplência, era maior ainda. Então, estava tudo conforme, né? Quanto maior o comprometimento, maior a inadimplência. O problema é que depois de 30%, quando começava a bater 40%, 50%, a inadimplência caía. Ou seja, a variável ela não tinha um comportamento linear, ela tinha um comportamento até não linear, né? Ela subia e depois caía. E aí, nessa transparência que o Marcos e o Fabiano comentaram, e no estudo do sinal da variável, a gente apresentou essa discussão para o especialista. E no final das contas, o que a gente chegou à conclusão foi que, na verdade, a variável era sim linear. Mas o que acontecia era que existia uma regra de negócio que dizia o seguinte: toda vez que um cliente vai pedir crédito e ele compromete mais do que 30% da renda, quem decide é o presidente da empresa. Ou seja, aqueles casos que passaram de 30%, eles foram aprovados segundo um critério completamente diferente dos outros. O que fazia com quem tinha muito comprometimento é porque conhecia o presidente, tinha uma garantia que o modelo não vê. É um pouco do que o Marcos falou. Se a gente tivesse todas as variáveis dentro do modelo, o modelo de inteligência artificial conseguiria resolver todos os problemas. Mas não é o fato. O fato é que tem muita variável em informação que está fora dos modelos. Como esse meu exemplo bobo aqui de experiência. Então, mostrar o sinal das variáveis nessa discussão da importância, Janine, eu diria que é dos pontos mais críticos, assim, que a gente recomenda, acho que foi o comentário dos 3 aqui, a gente recomenda que você ou coloque uma subseção, que você faça uma discussão ali dessa importância, né? Não é nada que vai tomar grande tempo, porque o modelo já está construído, é só você pegar a importância e os pesos e sair descrevendo. Fica aí a sugestão. Fica à vontade também para comentar, se tiver dúvida também do que eu estou falando, tá? Não, perfeito, professor, entendi. Boa. Para fechar aqui, para eu também não falar aqui mais de 1 hora, né? Fiz a brincadeira, depois o cara faz a brincadeira e cumpre, né? Fica falando aqui. Tem vários detalhes na dissertação em relação à ortografia, concordância. Eu dei umas marcadas lá, mas eu acho que eu sugiro um pente fino, assim, depois que... Eu sei como é que é. Depois que você escreve uma dissertação, você não quer nem mais ver, né? E tem coisa que você passa direto. Então, dá uma descansada e depois tenta dar uma revisada. Ou até pede para alguém revisar. Mais na questão da ortografia, tem umas concordâncias lá. Eu marquei algumas, mas não consegui ser exaustivo.
vale a pena, porque como não é nada que vai comprometer o teu trabalho, mas como isso vai ficar para a posteridade, né? Eu acho que é importante estar com esse zelo. E tem uma seção lá específica chamada solução proposta, que eu confesso que eu impliquei com ela, viu? Porque solução proposta, para mim, é a proposição, né? E quando eu vou ler lá, não é. Na verdade, é falando das técnicas. Então, assim, eu confesso que normalmente eu não pego no pé nesses detalhes, que para mim é um detalhe, mas solução proposta deveria ser realmente uma solução proposta. Então, pensa num nome melhor para aquele capítulo, eu acho que é o capítulo 3 ou 4, e olha um nome que esteja mais apropriado ali, porque realmente não é solução proposta. Eu fui com toda a sede ao pote, achando que era a solução proposta, e lá não estava a solução proposta. No mais, Janine, reforçar aí. Eu tirei minhas dúvidas, reforçar que o trabalho está de excelente qualidade, você conseguiu combinar tanto a questão teórica como a questão prática. Eu acho que fazendo esses pequenos ajustes aí, eu estou bem, bem satisfeito. Eu não sei se você tem alguma dúvida, algum comentário. Não, muito obrigada pelas colocações, eu vou fazer. Boa. Isso eu tenho certeza, porque eu já tive contato com a Janine antes, eu fiz as sugestões e vi que ela refletiu aí na dissertação, então, bom saber. Bacana. Então, dito isso, eu vou pedir para o professor Érico fazer o breakout aí, ou seja, mudar as salas para que eu, Fabiano... Eu acho que estamos todos aqui, né? Estamos. Bacana. Então, Janine, acho que seria bom, Érico, você quer fazer um comentário final aí? Não, eu gostaria de agradecer à banca pela disponibilidade de participar desse momento e também agradecer a Janine, que foi muito fácil ser orientador dela. Uma pessoa muito esforçada, muito inteligente e parabéns pelo trabalho. Só lembrando que antes de encerrar tudo, a gente tem que tirar uma foto para a propaganda aí da firma. Não, legal. Então, deixa eu dar o resultado, Janine. A gente se reuniu aí, todo mundo. Você viu pelo tempo, né? Foram muitas brigas aí, cada um discutiu com o outro e tal. Então, por isso que a gente demorou para voltar. Mas, brincadeiras à parte aí, todo mundo foi unânime em dizer que realmente o trabalho foi muito bem feito, muito, muito relevante, né? As sugestões ficaram aí postas, então a gente reforça, principalmente o que a gente chamou de vender o peixe. Então, reforce aí a sua venda do peixe, que o trabalho realmente foi relevante, mas você está aprovada aí pela banca. Bem-vinda, você é uma mestre agora em ciência da computação, em engenharia de software, né? Parabéns aí, muito bom. Fazer os parabéns aqui, né? Inclusive, eu acho que eu sou a mestre mais nova do SES School. Muito bem, muito bem. Parabéns dobrado aí. Realmente, nas interações que a gente teve, você sempre retornou, né? E sempre escutou muito e retornou as sugestões. Então, mantenha esse espírito. A gente deu 90 dias para as correções, mas a gente até comentou, a gente acha que dá para fazer antes. Então, seria importante até para você conseguir virar a página, né? E terminar o projeto. Então, quanto antes você conseguir entregar melhor para você, mas a gente deu o prazo de 90 dias como uma forma de você também conseguir melhorar e colocar as sugestões da melhor forma possível. Mais uma vez, eu também queria parabenizar novamente a Janine. Obrigado a Érico aí pelo convite, sempre parceiro aí, estamos sempre juntos. E a Fabiana e Marcos, eu sei como não é fácil, né? Como de 5 até agora, 7 e tanto aí, pegar 2 horas do tempo de vocês aí precioso. Então, reforçar mais uma vez em nome do SES School aí. Obrigado, muito obrigado aí pela disponibilidade. Dito isso, acho que a gente pode agora comemorar e tirar foto, né? Eu acho que tem que encerrar a apresentação. Eu acho que é Janine, né? Eu encerro a apresentação. Para o rosto do pessoal, acho que aparecer maior, não? Parei que isso não estava no script, eu não ensaiei isso. Onde é que eu paro essa apresentação? Acho que lá em cima.
Lá em cima deve ter uma barrinha, tipo, stop sharing. Algo do tipo. Fica tranquila que se tu não conseguir, a gente reverte aqui a decisão da banca. Que é isso? Eu acho que você consegue, Érico. Você é host aí, eu acho que você consegue parar também. Pronto, acho que eu parei. Aí na pressão... Na pressão, nada como a pressão, né? Todo mundo preparado? Tô sorrindo já aqui. Pronto, foi. Bacana. Érico, depois compartilha a gravação que eu vou passar para alguns alunos também que não puderam estar aqui, para eles poderem dar uma olhada também. Certo. Tranquilo. Janine, me manda depois um e-mail. Eu tô com a dissertação com os comentários. Eu fiz uns comentários, tem mais coisa lá mais besteiras assim, para você dar uma revisada, tá bom? Certo. Beleza.